Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e nesse episódio onde falaremos sobre mais uma mitologia, né, mais uma abordagem superficial, eu diria, porque tem muita coisa pra falar, falaremos sobre a mitologia egípcia. Estamos aqui com o nosso time de especialistas, o Bron. Mitológicos, São muito mitológicos. O Bron, o Aurinho, o Troá e a nossa querida convidada Raquel. E Raquel, eu tenho uma pergunta pra te fazer sobre a mitologia egípcia. Vai dar merda, vai dar merda. Manda. Você sabe por que no Egito Antigo só o faraó tinha dinheiro e o resto tudo era escravo? Não sei. Por quê? Porque eles estavam todos envolvidos no esquema de pirâmide. Essa foi boa. Olha só, tava demorando uma piada de esquema de pirâmide, hein? Onde começou o tal do esquema de pirâmide? Eu tenho uma bônus pra fazer. Opa. Então é uma boa agora. Agora eu tenho uma boa. faz a boa. Você sabe qual é o deus egípcio favorito do Sérgio Malandro? Eu sei. Ah, eu vou sei. deixar vocês responderem. Eu sei. Todo mundo sabe, não precisa falar. Ah, droga. É o Ha! A piada seria melhor de perguntar assim, qual é o deus mais malandro? Podia ser, né? Pode ser. Mas se tivesse um deus chamado Iê, ia ser muito incrível. Ia ser o deus da zoeira, né? Ou um deus chamado Sérgio. Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro. E olha só esse episódio de mitologia, né? Sobre mitologia antiga aí, os deuses egípcios, toda essa galera aí. Eu ia trazer uma múmia pra participar do podcast. Olha aí. Caramba. E por que não trouxe? Infelizmente ela ficou se enrolando, daí não... Ai, meu Deus. Na próxima. Gostei, Bruno. Ai, meu Deus. Mas que não se repita isso aí. Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e vendo vocês conversar, assim, falar e aproveitando, assim, um multiculturalismo. Vendo a gente conversar ou ouvindo a gente conversar? Eu estou vendo, porque nós estamos vendo juntos. Ah, tá. A gente tá aqui, todo mundo aqui. Tá de olho fechado, Tiamat? Abre o olho aí, cara. Eu gosto de ACMR dos... O quê? ACMR. A CMR. A CM Neto, O MSN do Dragão. do MST. O SMS, eu gosto do SMS dos meus amigos aí. Eu fecho os olhos pra mim. E aproveitando esse multiculturalismo nosso do Dragão Careca, eu gostaria de recitar um grande bardo, Roberto Jamaica. Ah, de novo? Recitar bardo? Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. É isso mesmo? É isso aí. Que tristeza. O Tiamat quebrou, rapaz. Zero reação da plateia. Agora você pode abrir o olho. Eu preferia ter escutado de olhos abertos pra não prestar tanta atenção. Foca menos. Aham. Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e eu também vou recitar um cantor aí, um bardo, que eu tava ouvindo esses dias, da Fala Mansa, Ó, Meu Deus. que ele tava cantando uma música egípcia também. Ai, meu Deus. Qual? Sobre um deus, na verdade. Ah, eu... Então, eu não vou cantar. Não, tem que cantar. Só Se tu vai recita. citar Não, bardo, no aniversário me pegaram desprevenido, eu cantei e não vou cantar mais. Não, ela é mais bonita recitada. tá proibido citar bardo aqui, não fazer o canto do bardo, que isso? Tá pensando que é... Tem que cantar e Tá dançar. pensando que é qualquer coisa aqui? Tá. Se fodeu. É bem rapidinho. Tem que rebolar também. Não, Aí cada um com seus fetiches, Raquel. Eu não acho Eu necessário. não tô vendo, eu posso pedir qualquer coisa. a música é assim, Abre os ó. olhos, então. Mas eu tô rindo à toa. Senhora, que destreza, cara. Que Ó, duas piadas com Ra, hein? Gostei, hein? Aham, pois é. Aham. E tem aquela banda também, né? O Ahá. Ai, boa! Opa. Esse é pros cringes, hein? Você dona de Só casa. piora. Ainda bem que o programa vai ser bom hoje, né? meu Deus. Hoje vai render. Mostramos ao que viemos e oremos que você continue nos escutando. Não, você que tá escutando a gente aí, ó, confia. Isso aqui é só entrada, o programa vai ser bem mais legal, tá? Vai melhorar, vai. Vai melhorando, vai melhorando. É porque negócio de aquecimento, né? No começo sempre começa assim, aí a engrenagem vai pegando. É só ladeira abaixo depois. É verdade. Olá, pessoal, eu sou a Raquel, estou de volta aqui para falar sobre mitologia egípcia. Para quem não escutou, também participei do podcast sobre mitologia grega, que eu recomendo muito vocês darem uma ouvida lá. É verdade. Hoje eu vim preparada com uma piada para o grupo. Sabe como é que é, né? A gente gravou alguns episódios já tá um pouquinho mais experiente, né? Agora eu posso fazer um ataque de oportunidade para eles. Né? Tem que se adaptar ao Olha. ambiente, né? Tá certo. Exatamente, é como Darwin falava, né? Vocês sabem qual que é o cantor que é sagrado no Antigo Egito? Cantor
sagrado. Nossa, tá todo musical esse episódio, Tá né? muito Todo mundo musical. citando pardo e agora cantor. Isso é bom, isso é temático. O Egito é cheio de música. Qual é o instrumento musical que tinha no Egito, outro? Tinha instrumento de percussões, lira e o ataboé. Olha aí. Cruz. O que é isso? O ataboé, depois eu vou falar dele. uma tábua. Instrumento muito peculiar. Ah, tá. Tá aí, qual é? Eu não faço ideia. Eu vou deixar pro nosso bardo responder, o especialista musical. Ah, um músico que era venerado. Um cantor que era sagrado. Caraca, Ah, eu errei então, eu não fiquei pensando em outra coisa. Então. Essa eu não sei. tu não sabia ler a outra, Troll, não vem com esse papo. Qual é? É o Falcão. Vai melhorar, pessoal, eu prometo melhorar, que vai. pessoal, respira fundo. Todo mundo nos dar as mãos. Aguenta aí. Hoje vai render, hein? Eu prometo que vai melhorar. Gostaria de pedir desculpas a todos. Eu não prometo. Não se compromete, né, Ori? E você sabe qual é o ator E lá vem mais! E lá vem mais! Ah, lá vem. mais antigo lá que vivia no tempo dos egípcios? O ator mais antigo. Acabei de inventar, Olha. pensando no cantor. É o ator pensando no cantor, quê? É o Robert De Niro. Nossa! Boa. Muito bom. Vou patentear isso aí. Que bosta. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje que a gente tá aqui pra falar de mitologia egípcia, apesar de parecer que a gente vai falar sobre música, né? Antes da gente começar, traremos aí o... Na verdade, eu vou deixar agora o Aurim falar pro pessoal o que é a guilda, o que é o grupo de apoiadores do Dragão Careca. Que isso, me pegou desprevenido. Ah, Sem mas caracteres. Tem que saber, hein? Sem caracteres, O Aurim. que é a guilda do Dragão Careca? 16 segundos, faz a propaganda da guilda aí. Já foi 8. Olha aqui, tá indo. Meu Deus do céu! 16 segundos é um grupo de aventureiros que ajuda o Dragão Careca em aventuras e com dinheiro. Tá, fala agora sem gaguejar, fala direito. Meu Deus. Coitado, cara. Que propaganda horrível, né? Ninguém vai querer apoiar a gente com essa propaganda aí, eu vou te contar. E lá vamos nós! Na verdade, a guilda é um sistema de pirâmide. Não é de pirâmide, não. Não. É um sistema onde você pode nos apoiar, conseguir recompensas com isso, ter interação direto com os produtores do podcast, com uma quantia ínfima de 10 pecinhas de cobre ali, você já vira um apoiador, e poder ajudar a gente a continuar produzindo nosso conteúdo de qualidade aqui com piadas cada vez piores. Inclusive, os aventureiros da guilda, eles também participam aqui do episódio, trazendo depoimentos, como por exemplo esse, que o Robobo que tá chegando aí. Como demoraram pra me chamar hoje? Acho que meus pés precisam de graxa. Chega aí, Robobo. Entra aí pela portinha. Ó, fizeram uma portinha menor só pra ele, né? O É a Bobo anda mesma meio de com sempre. poucas palavras, né? Olha ali Vocês o que não me robô. deixam falar estão sabotando ele, né? Sabotando. Eu acho que a gente tem que tirar o espaço da máquina mesmo. Vai lá, Robobo. Passa aí o depoimento do aventureiro lá da guilda. Hoje eu venho pedir que você, teleouvinte, nos siga em nossas redes sociais e envie um pergaminho para contato @dragãocareca contando o que você está achando do episódio. E se acaso você dispor de umas pecinhas de cobre sobrando, não deixe de nos apoiar entrando na Guilda do Dragão Careca, o grupo de apoiadores do podcast. São várias modalidades de apoio e premiações diferentes. Dê uma conferida, os links estão na descrição do episódio. E trago também a nossa correspondente da Guilda da Semana. Ouçam a seguir. E aí, galera, aqui é a Peixotinho. Falo diretamente do vilarejo Tapense, vulgo Namorada da Lagoa, no Rio Grande do Sul. E essa semana eu recomendo fortemente que vocês entrem na guilda, porque domingo vai rolar sorteio. Vão sortear um Draconatinho. Dizem que é filhote do Tiamat. Mas será que ele tem filhotes? E fica aí o convite. Beijinhos da Peixotinho. Muito obrigado, correspondente. Só espero que a areia não tenha o mesmo efeito que marisia nos meus circuitos. Ó, e esse áudio que você ouviu não foi gerado por uma IA, hein? Na verdade foi, né? Porque o Robobo que passou por ele, né? Então foi emulado por uma IA. Seria isso? Ah, faz sentido. É, tá bom. Então tá.
e a gente aqui tem um embate entre homem e máquina, né? Interação homem e humano, onde o Troá também quer fazer uma propagandinha e ele faz em formato de música, né, Troá? Não, querer eu não quero, né? Mas eu sou contratado pra isso, aí eu faço, que as pessoas usam o meu talento. Se não fizer, não é pago, né? Você que tá ouvindo aí, e principalmente eu vou falar pra Raquel aqui, que tá com a gente aqui, ó, Raquel. Sabia que o Tiamat, ele usa tanto que ele chega a pessoalmente chegar pra mim, assim, em público e dizer assim, ô, Troá, canta uma coisa aí. Já viu disso? É normal. Como é que tu vai cantar do nada? Como assim? Não entendi. Ele usa tanto, eu não entendi o que eu uso que ele falou. O Tiamat usa Você tanto. usa o Troá tanto, né? Usa tanto eu. Ah, entendi. Ai, que delícia, cara. É tipo, é que nem humorista, né? Que chega as pessoas e falam, faz uma piada aí. Exatamente. Ah, ainda bem que tu me entende. É, mas o problema é que eu sempre falo pro Troá, canta uma coisa aí, ele nunca canta, ele fica com vergonha de fazer ao vivo. Eu não fico com vergonha, que as coisas, elas precisam ser naturais. Ah, entendi. Como é que eu vou chegar e vou cantar do nada? Se você encontrar o Troá na rua, você pode falar, oi, Troá, canta uma música aí. Chega e fala isso que ele vai saber o que é e vai cantar. Dependendo, eu vou dar uma cantada, hein? Danada. Tipo, jukebox, né? Você põe uma moeda. Tá, e por falar em cantada, canta aí alguma coisa aí, Troá. Beleza? Peguei meu bandolim aqui. Ah, agora tem bandolim, cada dia um instrumento diferente. É, eu vou mudando, né? Ah, tá. 1, 2, 3 e... Ouvi lá no Spotify o que a gente lá já aprontou. Nos conte o que achou. E aí, depois de nos seguir, nos dê as 5 estrelas se gostou. Se ainda não votou. E pra todo gosto, tem ali na loja camisetas pra comprar. E se tá com tempo, pode até compartilhar. E quem sabe pode conhecer. Entra na guilda lá, é só nos apoiar, vai se surpreender. E pra gente ler o que você escrever, é só lá comentar, um pergaminho mandar. Divulgue muito, 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 isso vai ajudar. De novo essa música, Troá. Tem que começar a fazer umas novas, né? Pois é, cara, que às vezes a gente vai racionando a criação. Que desculpinha aí. Vamos então para o nosso episódio sobre mitologia egípcia. Egito, venha. O que foi isso? Sensualidade. Entendi. O cara virou guia turístico automaticamente, né? Passagens para o Egito, apenas R$199 por mês. Nossa, eu vou comprar essa, hein? Caraca, eu vou... Ó, E pra começarmos o nosso papo aqui falando sobre... Na verdade, já começou o papo, né? Faz tempo. Dei uma de Troá agora pra começo de conversa. exatamente. A conversa já tá rolando há 20 É, o minutos. Troá. O papo já tá rolando. Se ele tá sério, se ele tá certo, daí eu tô dos 500, né? Não, eu só queria dizer que, como todos os episódios de mitologia, que não vai dar tempo de falar todos os deuses, de comentar sobre todos os deuses, porque o panteão é enorme, principalmente o da mitologia egípcia, eu acho que é o maior pelos quais a gente já passou. Não é à toa que é a principal, né? Gerou todas as outras ideias de mitologia, né? É a mais antiga, né? É a mais antiga. A gente ficar da Mesopotâmia, podemos colocar que sim. Meso, eu sempre falo, Meso é entre Potâmia e rios. Entre rios, Tigre e Eufrates. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Olha, muito bem. Nunca me esqueço disso. Tirou 10 na prova de história. A dona Cotinha tá orgulhosa. Automaticamente, uma explicação do lado pra demonstrar que o cara tem conhecimento. É. Deus vê tudo, DVT, distância, velocidade e tempo. Olha. Que isso? Ah, boa decoração, hein? O quê? Mas foi bom a sua colocação, porque você tem paralelos com a Mesopotâmia e o Egito. Porque o Egito também foi criado com o rio, né? Decoração. Exatamente. Exato. olha aí. Qual que é o rio principal do Egito, Raquel? É o Robert De Niro. O Robert. É o Robert olha. De Nilo.
Mas, Raquel, tu que é uma especialista, tu trabalha no museu, né? Eu trabalho numa galeria de arte, mas museu é algo que realmente me interessa também. É a mesma coisa, né? Não. A arte, uma hora, ela vira coisa de museu, né? Daqui a 1000 anos, de repente, a obra que eu tô vendendo hoje pra um cliente vai ser provavelmente no Museu da Inglaterra, né? Eu não sei se você concorda que a arte é efêmera. Não sei. Mas conta pra mim, o que a mitologia egípcia, já que ela é a que deu origem a todas, o que ela tem de tão diferente, assim, das outras? A mitologia egípcia é uma das mitologias mais complexas que a gente conhece, como vocês falaram. Porque, vamos lembrar, que a civilização egípcia durou mais de 3.000 anos, teve 30 dinastias, e nesse período foram cultuados mais de 200 deuses no panteão egípcio. Porra! Tudo isso? É muita loucura. Faltou uma revisão de roteiro, né? Então, assim, a principal característica dela é que ela tinha esse emaranhamento de divindades mescladas entre si. Se durasse um pouquinho mais, ia ficar maior que Grey's Anatomy. É verdade, ó. Ia ter mais episódios do que Game of Thrones. E também não foi terminado. Eu gosto sempre de começar assim, ó. Na Grécia lá era o primeiro, lá, que era Zeus, nem sei se era isso. Mas tipo assim, qual é o princípio de tudo e a base, digamos, da pirâmide? Olha aí, pirâmide. A Olha aí. cosmogonia do Egito. Exato. Então, vamos ver se a Raquel também gosta de começar por isso. O Egito, ele tem essa característica muito própria, por quê? Ao contrário das outras mitologias que a gente conhece, e eu vou usar muito aqui um paralelo com a mitologia grega e com os gregos, depois eu vou explicar o porquê. Os caras copiaram tudo. Eles copiaram, é aquela coisa assim, meio que tipo, tem isso aqui, só que não faz igual, tá? Então... Só se tornaram mais pop, só. Nada se copia, é inspiração. Pra ser sincera, a mitologia egípcia tem várias cosmogonias. Aí que tá o pulo do gato. É diferente, por exemplo, da grega, que você tinha uma cosmogonia, embora tenha algumas diferenças, né? Enfim, mas a estrutura era a mesma. Na egípcia, não. Na egípcia, a gente tem várias cosmogonias. E por que várias cosmogonias? Porque, primeiro, assim, teve um fator interno de junção. Não sei se vocês lembram que o Egito, você tinha o Baixo Egito e o Alto Egito. Sabia, não? Sim. Que eram regiões completamente diferentes, com seus deuses diferentes, seus governantes diferentes. E essas regiões foram unificadas pelo faraó Menés. Só que não só essas regiões foram unificadas, mas como também o Egito tinha 42 monos, ou seja, 42 distritos. Então imagina o quanto de Deus e de cosmogonia e de coisa que foi juntando. É uma trabalheira pra organizar isso tudo também, né? É o ápice do politeísmo, né? Administrar isso aí não é fácil. É complicado. Em segundo lugar, porque aqui também cosmogonia tem 1 trilhão de coisas. Você tem, além desse fator interno, regional do Egito, e também tem outro detalhe, que o Egito, na alta do Império, ele foi gigantesco, ele foi até a Síria. Então começou a assimilar Deus assim, de tudo quanto é canto, desde os Núbios, lá do sul, que era tipo o Sudão, até a Síria lá no norte. É muito Deus internamente sendo assimilado. Também se você tem um fator externo, porque o Egito ele foi uma região muito invadida, você teve muitas invasões. Então você teve invasões dos Ixos, dos assírios, dos persas, dos macedônicos, que foi com o Alexandre o Grande, e por fim dos romanos. Aconteceu um puta de negócio chamado sincretismo, ou seja, que foi a junção de elementos religiosos diferentes entre si, que acabaram sendo usados internamente só para alavancar um deus egípcio, ou para vincular um deus estrangeiro a um deus local, enfim. É muito complexo, porque a gente tem algumas cosmogonias que são chamadas como as cosmogonias principais, que são as mais conhecidas, que elas são contadas como 4 principais, e dessas 4 principais, tem várias, tá? Mas são 4 principais, que são a de Heliópolis, a de Hermópolis, a de Mênfis e a de Tebas. A mais difundida das 4 é a de Heliópolis. É puta de uma volta. Aí você me perguntou qual que é a cosmogonia, esses reinos, né? Porque eram os 4 reinos principais do Egito. O que elas têm em comum, basicamente, é a questão das águas primordiais. Todas essas 4 cosmogonias têm esse conceito como conceito-chave do início de tudo, que é das águas primordiais, do caos, e aí nisso surge todos os deuses, né? Hoje, para efeito assim de resumo, né? Porque como ela é muito complexa, eu vou focar um pouco mais na de Heliópolis, porque é a mais famosa. Ela foi a primeira de todas e ela foi a mais fundamental, assim, ela foi a mais difundida, né? Que é o seguinte: no princípio, havia Nun, N-U-N, nome da divindade, que era a personificação das águas primordiais que representava o caos. Ele era uma substância amorfa, sem controle e que tinha todas as possibilidades de vida. Inclusive, as almas que não recebiam o benefício dos ritos funerários, elas habitavam esse local. Então, por isso que tem todo aquele esquema de mumificação, do julgamento final, enfim, que a gente vai falar mais pra frente, né? Era o Bruce Lee. What the fuck? Bruce Lee. Por quê? Seja como água. É, porque ele era como água. Seja como água. Muito bem. Parabéns pela referência cringe. Dos anos 80 de filmes de Kung Fu.
Aí, enfim, desse caos primordial das águas, emerge uma divindade chamada Atum, ou também chamada Atom. Faz todo sentido, né? É tipo uma sopa. É, Saiu da água o atum, tá certo? surgiu Atum. É uma sopa de atum. E, ironicamente, não tinha atum no Egito, tá? Porque atum é um peixe de país tropical. É, exato. É o fun Olha fact de hoje. O atum também, ele era conhecido como um Ra, né? Porque Isso. ele depois foi chamado de Atum Ra. Isso. O Ra não é predecessor ao atum? Então, em Heliópolis, o deus Ra ele é associado a ele. Meio que no começo é ele que é a divindade, e depois, com o tempo, o deus Ra, quando o Heliópolis foi se tornando um reino, né? Mas em ascensão, o deus Ra ele foi associado a ele. Então a gente meio que vê hoje como a mesma divindade, vai, assim, porque um foi associado ao outro. Uhum. Na verdade, assim, né? São 3 deuses principais, né? Então tem um que é o Ra, o Atum, outro que é o Amon. São vários deuses primordiais que surgem desse caos, né? Que também é o Ra, né? Porque ele fica Amon-Ra depois, né? É, mas isso aí é outra história que eu vou contar depois. É, quando teve a unificação. Não confunde, Tiamat. É tipo o Gandalf o cinzento e depois o Gandalf o branco, né? É a mesma pessoa. Mais ou menos. Trocou a skin. É, porque os reinos se unificaram. É que na verdade o Ra tinha ido embora, né? O Ra abandonou. Não. Claro. Nada disso. Ele não aguentava O Ra, mais ele foi humanos. assimilado. Ele mandou a outra lá matar os caras. Que? O quê? O Ra foi embora, ele abandonou. O Troá contando a história é muito bom, né? Dá pra entender tudo. Eu não sei se vocês se lembram que tinha o dragão alado de Ra, que era um dos 3 deuses egípcios do Yu-Gi-Oh! Olha aí, é verdade. É. Eu tinha essa carta. Mais uma trivia, uma curiosidade pro Aurim, que é ilustrador também. Você sabe por que as ilustrações das pirâmides lá sempre colocavam os deuses de perfil? Não sei por quê. Porque é muito difícil tu conseguir desenhar de frente e desenhar de maneira simétrica. E se eles desenhassem de maneira simétrica, era uma ofensa, porque os deuses não podem ser imperfeitos, eles não podem ser assimétricos, né? E todos eles tinham 2 pés esquerdos. Acho muito engraçado. Não, é mentira, tá? Eu acabei de inventar isso. Eu acabei sei, de... mas isso é de verdade mesmo, assim. Eles tinham 2 pés esquerdos. Assim que começam as teorias. Eu falei com muita convicção pra ver se a Aurim ia acreditar, tá? Acho que ele ficou meio magoado. Eu acreditei, pô. Tá vendo? Ó, fake news. Cadê as fontes? Tem que checar as fontes. Faltou as aulas de desenho 3 na faculdade de arte. Vou fazer a capa desse episódio toda torta. Mas é isso aí. Só de raiva. Só de raiva. Mas eu tô te preparando pra vida, Aurim. Você não pode acreditar em tudo que as pessoas falam. Mas esse negócio de capa toda torta eu não quero dizer nada, Aurim. Que... Faz tempo, né? Tu quer falar alguma coisa? Tu não quer falar nada. Inclusive, eu acho que ele já falou. É, já. não. Fica dito, não dito. Sempre tem uma picuinha, né? Fica a reflexão aí. E aí a sopa, né? Ah, então, enfim. Daí surge o deus Atum barra Ra. Eu vou falar Atum porque... Atum. Tem um vídeo muito famoso na internet, antiguinho já, de uma mulher falando sobre o deus Atum, assim, só que ela fala de um jeito que é muito engraçado. Não sei se vocês já viram ela falando. Não. Vocês lembram daquele vídeo do cara lá, do King Size? Qual vídeo? Não. King Size? Pô, por favor. Eu lembro. Ok, é na mesma vibe. É uma mulher lá que pegou um microfone. Pô, vocês não conhecem o King Size do Rio de Janeiro? É, e tem uma mulher lá que falava que tudo começou com o deus Atom. E aí ela começa a falar umas coisas muito loucas. Os replicantes são aquelas crianças que vão defender o futuro Atom. Aí eu vou explicar o porquê Atom. Porque você nunca sabe de onde vem a morte. Às vezes você pode estar numa cozinha junto com o cara, ó, e achar que aquele lugar não existe mais, porque você não pode voltar, mas o lugar existe. É droga em todo lugar, Simone. Será que átomo tem a ver por causa do deus Atom? É possível, o átomo surge na Grécia, não é mesmo? Não, acho que foi bem antes, né? Desde o começo do universo. Mas ele começa a falar sobre o átomo na Grécia. Demócrito, né, se não me engano, começou a falar dos átomos. É, Ele foi descoberto, talvez. Tudo precisa ter uma parte menor indivisível. Era o átomo. Exatamente. Só que é divisível, né? Hoje em dia tem os quarks. Vamos lá. Segue. Vamos lá, sempre. A gente se dispersa com uma facilidade impressionante. Né? Eu vou falar atum, porque todo mundo que eu vejo que fala na pronúncia atum. Guardem as piadas aí, tá? Porque eu vou usar atum. Um belo dia, atum se masturba. E deselegante. E de seu Olha sangue. que Isso não safado! pode. Tá proibido. Tava lá no Xvideos lá egípcio. E de seu sêmen foram criados 2 deuses que formarão o primeiro casal divino, que é Shu, que era a personificação do ar ou do seco. E o outro era K. Pior que existe, cara. Existe algo chamado K. Cacho? O que é cacho, meu? Cacho, olha. Respira. Nasceu uma uva, né? Calma, respira. Tô infartando. Vamos lá. Respira. Que cacho?
Faleceu. Enfim, Atum se masturba e de seu sêmen foram criados 2 deuses que formaram o primeiro casal divino, que é Shu, que era o ar ou o seco, e Tefnut, que era a umidade. Aí, esses 2 deuses se unem e dão origem à deusa Nut, que é o céu, e ao deus Geb, que é a terra. Que é meio que a mesma forma do Urano e da Gaia. Não sei se vocês lembram da mitologia grega, só que com os papéis invertidos. Daí, Nut e Geb tiveram, por sua vez, 4 filhos, que serão os deuses principais do panteão egípcio, que são Ísis, Osíris, Set e Neftis. Ísis se torna a consorte do seu irmão Osíris e Set se torna o consorte da sua irmã Neftis, né? Porque lógico que irmão vai ter que se pegar e... É Game of Thrones, né? Game of Thrones total. Mitologia Game of Thrones. Putaria! Essa é a cosmogonia de Heliópolis, que é a mais fundamental, sabe? Que ela é mais importante. Aí você tem a de Hermópolis, como eu falei, né? Que, na verdade, a de Hermópolis são 8 deuses supremos das águas primordiais, com 4 casais divinos. E depois, quem que vai se tornar o deus criador vai ser o deus Tot, que depois a gente vai falar dele, que é o deus do conhecimento, enfim. Aí o de Mênfis, quem era o deus criador era o deus Ptah, que ele deu origem, contudo, usando a sua linguagem, enfim, também tem uma história também à parte. E ele ajudava os outros na criação também, né, o Ptah? Também. Que ficava dando pitaco. Também, literalmente, sim, também. E a de Tebas, que é com o principal é o deus Amon, ou o oculto, né? Que depois ele se funde com um Ra, se tornando Amon-Ra, enfim. E tem um monte de divindade que se funde com um monte de outras divindades e que formam coisas bizarras e mirabolantes. É o nome dos caras da família Lima. O quê? É. Quê? É isso aí. Tem os caras da família Lima, que tem os nomes meio estranhos. É isso aí. Como assim? Quais são os nomes do pessoal da família Lima? Eu sei que tem um Amon-Ra, é só isso que eu me lembro. Uau! Que família é essa? A família que toca violino. O cara é casado com a Sandy lá. Ah, É sério? Um dos integrantes se chama Mon-Ra? Claro, meu. Eu acho que tem um que se chama Moisés. Acho que o mais normal é o Lucas Lima, né? O outro não lembro o nome. Que casou com a Sandy. Casou com a Sandy. Filha do Chitãozinho Chororó. A Sandy chegou na família e olhou, esse é o Mon-Ra, esse é o Moisés e esse é o Lucas. Esse é o Atum. Eu acho que a gente tem que começar, então, se aprofundando em alguns dos deuses. A Raquel aí já deu aquela pincelada por cima, assim como aquele deus lá que pincelou os outros 2 lá. Então os deuses têm uma historinha muito boa, hein? E tem o deus que se autopincelou. Ah, exatamente. Mas o que é isso? Que sacanagem é essa? E sem hidratante ainda, que saiu seco. Pois é. O primeiro que saiu foi o seco. Que medo dessa história. Ué, mas ela acabou de contar. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Ra. Se comparar com os outros panteões que vieram depois, seria Zeus, né, na mitologia grega, seria Odin na mitologia nórdica, eu acho que um comparativo. Eu acho que seria isso, né, Raquel? Ele é o deus que gerou os outros deuses, né, que gerou o panteão. Ele é um dos principais. Ele é a personificação do sol no Egito, né, que é a coisa mais importante que tem no Egito, né, porque ele é o que traz o calor, reza a lenda, né, reza o mito que ele tem uma carruagem que todo o começo da manhã ela nasce, né, no nascer do sol. Ele passa pelo céu como se fosse um ciclo da vida e quando chega no final do dia ele morre no pôr do sol, só para renascer, para ressuscitar no dia seguinte. Como é bonita essa história. Tem os mitos, eles falam mais como uma barca, que ele tem uma barca no mundo dos vivos, do homem, e depois outra barca que é do mundo dos mortos, né, do submundo. Ele tem 2 barcas. Eu vi um filme, eu não lembro agora o nome do filme, mas eu vi o filme, o mesmo ator que fez o Jaime Lannister, ele é o protagonista do filme que fala bastante sobre a mitologia egípcia, que daí no caso o Ra, ele tá lutando contra um monstro universal. Não sei se isso tem alguma base, né? Um monstro universal? O capitalismo. Não, ele é tipo aquele monstro do Loki, sabe? Aquele monstro feito de nuvens que ele tá enfrentando e ele precisa ficar o tempo inteiro enfrentando. O Ra, ele enfrenta a serpente chamada Apophis ou Apep. A serpente da destruição. Isso. Não confundir com Apep, com P mudo. Tem o Apep, e tem o Apep, que é o jacaré, né? É outra coisa. E tem o Apep, já tirei a vela. Nossa senhora. Deus crocodilo tem vários. Tem o Sobek. É, esse é o deus. Não, mas eu falo aqueles que estão no submundo pra comer as almas quando não passam no crivo. A Mit é o monstro que come o coração dos mortos. Porque eu sei que tem um Apep com P mudo e tem um Apep, que é a gente vai falar Apophis, porque Apophis é o nome mais conhecido mesmo da serpente. Da serpente, né? Esse filme é até legalzinho, assim. Os deuses egípcios ali, o Jaime Lannister é um dos deuses, eu não me lembro exatamente qual. Ele é o deus que tem os olhos fortes lá, que enxergam distância, um negócio assim.
Isso, ele é o Horus. E daí ele leva um pau do tio dele lá, que tenta sabotar o trono. Deuses do Egito, eu acho que é o nome do filme. Eu não vi esse. Esse é aquele meio Cavaleiro do Zodíaco, né? Que tem umas armaduras. Exato, eles se transformam nos negócios meio cyberpunk, assim. É que tem o cara que morreu lá, que eu esqueci. Ele faz o Totti. Ah, que tem o Chadwick. Tem o Chadwick. Ele é o deus do conhecimento. Isso, o deus Totti. Eu tô ligado que filme que é. Totti, é bem ruim esse filme, na verdade. É bem ruim. Mas é bom. Bipolaridade não é uma simples mudança de humor. Mas tem o Geoffrey Rush, eu gosto dele, pelo menos. Que é aquele ator que fez o Piratas do Caribe lá, o Capitão Barbarossa. Sabe? Ah, sim. Gosto do ator. Eu não vi. Não me diga. Pra variar, né? Oh, meu Deus. O que tem de história de contos do Ra? Geralmente na mitologia tem história sobre os deuses que ajudam a enriquecer e até trazer aquele deus pra uma certa humanização pra tu poder se associar. Mas do Ra eu não achei nenhuma história, assim, de que pudesse humanizar ele. Tu tem alguma, Raquel, que tu lembra relacionada a esse deus? Ou ele serve ali só pra estar de modelo do deus supremo, sei lá? O Ra, ele tem algumas lendas, não tanto assim pra humanizar, mas pra meio que enriquecer um pouco a história dele. Tem algumas lendas, sim. A única lenda que eu li dele, assim, que dá uma enriquecidazinha na história dele, é que ele gerou toda a criação, né? Ele, como Deus Supremo, fez toda a criação ali. E no final do dia ele tava muito cansado, e daí ele ficou triste. Ele tava cansado, daí ele chorou. E quando ele chorou, das lágrimas dele, nasceu o primeiro homem e a primeira mulher. Caracas. Olha. Tem. Que triste. Uma das lendas de criação da humanidade é do Ra, das lágrimas do Ra. Vocês já choraram por trabalhar demais? Eu já. É claro. Não. Eu já chorei de estar trabalhando. É diferente, né? Droga. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Ah, tá, não é. Queria Foi ser nesse herdeira, caso aí, não, né? tô aqui. Queria. Por trabalhar errado, às vezes o cara chora. É. Mas o Ra, ele tem essa lenda que ela é bem famosa, das lágrimas de Ra nasce a humanidade. E tem uma lenda que é ao contrário também, que o Ra, ele tava achando que a humanidade não estava valorizando muito ele. É, essa história é tensa. Porque o Ra tem toda essa história de durante o dia ele tá na barca, ele atravessa o mundo, né, dos homens. E à noite ele tá no submundo, batalhando contra a serpente Apophis, que é a serpente da escuridão. Ele precisa vencer ela, senão o sol não nasce de novo, né? Tem toda uma história cíclica em cima disso, né? E assim, a gente humano não tava valorizando muito esse esforço dele todo dia fazendo isso. É tipo o trabalhador CLT, sabe? Assim, se todo dia tá lá. Se ele não bater ponto, é apocalipse. Se não bater ponto, não, meu chefe não tá reconhecendo o meu esforço. O que eu vou fazer? Eu vou mandar a minha filha, Sekhmet, que era a deusa leoa, que era a deusa da vingança, da destruição, das pragas, etc. Imita uma leoa aí, Tro. Imita a leoa aí, Tro. Como é que faz a deusa leoa? E o nosso bardo aí. Uma leoa? É, a deusa Sekhmet. Mas é a leoa puta da vida, tá? Tá braba. Putaça, é. Leoa putaça é assim, ó. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Nossa, não é... Essa aí também é aquele deus lá do negócio. Pareceu mal o gemido do deus lá, mas enfim. O gemidão do leão. É, o gemidão do WhatsApp. Essa Sekhmet é a mesma Hathor? Na verdade, ela é uma outra face da deusa Bastet. Porque nas minhas pesquisas, essa ordenação aí de Ra foi pra Hathor, pra ela matar a humanidade, só que daí deu ruim, né? É, tem essa assim, a mitologia egípcia tem muito isso, tem vários deuses, várias histórias, é bem isso mesmo, assim. Essa história, que mesmo que seja a Hathor, enfim, ele manda uma filha dele, que a Hathor era filha dele também, né, do Ra. Ele manda a filha dele pra, tipo, dar uma lição nos seres humanos e mostrar quem manda, assim, ó, tipo, eles estão arrogantes demais, estão me ignorando aqui, então dá uma lição neles. E ela desce e começa a meter um cacete, assim, né, no ser humano, e começa a destruir, né, que ela é muito associada a deusa da destruição e tal. O alecrim dourado não aceita não ser o centro das atenções, é isso? Nossa, é porque os deuses egípcios, nisso eles têm isso em comum com os deuses gregos. Eles são humanizados, assim, em sentimentos. Então eles riem, eles choram, eles ficam putos da vida, enfim, eles comem, eles bebem. Então eles são iguais ao ser humano de comportamento, né? Comem, bebe, fazem lá o procedimento ali, né? É o Tiamat. O quê? Procedimento? Né? Tiamat por quê? O que tem a ver? E aproveitando esse link, eu acho que é importante falar, essa Hathor, ou Hathor, mas pelo que eu vi a pronúncia seria Hathor, ela também era uma deusa relacionada a isso, né? Uma luxúria, vamos pensar assim, dá até pra fazer uma relação com Baco, ó, não é à toa que eu pesquisei sobre ela. Sacanagem. Exatamente, né? A
Hathor, ela é uma mistura, assim, do Dionísio, do Baco, com a Afrodite, porque ela também é a deusa da beleza, da música. Ela tem a feminilidade, a fertilidade, né? A sexualidade, até deu uns pegas nos outros deuses. Então tu imagina uma deusa que era adorada por esse lado mais sexual dos seres humanos, o amor, a fertilidade, era só a festeirança do Egito, né? E em um determinado momento, na história que eu vi, o Ra, ele chega pra ela e diz assim, olha só, dá um jeitinho nesses humanos aí que não tá dando. Ela diz, não, mas os humanos estão de boa. Ele, não estão. Para pra ver o que eles fazem, as guerras e tudo isso e tal. E ele mandou, então, ela destruir. Pelo jeito, ele tinha mandado a outra filha também, né, a Sekhmet. Mas aí ele disse, não, faz o seguinte, então, destrói um humano. Se tu curtir, tu destrói o resto. E ela, não, tá bem. Sabe o que é isso aí hoje em dia? O jovem te levando pro caminho da droga. Olha a denúncia aqui, ó. Exatamente. Aí olha que loucura. Ele pegou e falou, ela, não. Dá só um tapinha no humano. Exato. É a porta de entrada das drogas, é matar um humano. Eu achei que fossem os 30 dias grátis dos streamings. Teste grátis com frete grátis, mate um humano. Mas o Tiamat puxou droga, né? Cada um chora por onde. Dá só um tapinha nesse humano aqui. Aí se gostar da outra. E ela, poxa, ela era toda relacionada à sensualidade, à fertilidade, à feminilidade, tudo isso. Ela, não posso destruir seres humanos. Como é que eu posso fazer isso? E aí ela inventou de destruir, deu um tapa que explodiu o ser humano. O tapa. Aí eu adivinhei. Quantante. E saltou sangue pra tudo que é lado. E vocês acham que ela achou isso horroroso? Não mesmo. Ela gostou de fazer isso e começou a matar. Só que aí é que tá. Foi tipo o primeiro episódio do The Boys lá, quando o A-Train. Exatamente. Ela tinha o poder e garanto que ela conseguia, né, chantagear a galera e tal, seduzir. Toma-lhe um tapa. Só que o Ra queria só que ela desse uma respostinha pros humanos. O Ra tava, meu Deus, não, peraí, não é assim que funciona o troço. Gerou. E ela tava loucaça. Ela virou uma louca. Sabe que isso aí? O jovem levou o amigo pra droga, aí passaram-se os meses, ele foi na casa, o cara já tava até plantando em casa já tinha exaltado já, entendeu? É um comparativo. Mas aí o Ra pensou, cara, ela vai matar geral, não vai sobrar ninguém. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele pensou, poxa, ela tá interessada no sangue, né? Quase explodiu o sangue, louco. Aí diz a lenda que ele pegou, transformou várias bebidas alcoólicas igual ao sangue, e ela começou a beber loucamente tudo aquilo. E bebia, como se ela estivesse bebendo sangue, louca, ela ficou bêbada. O cão foi quem botou pra nós beber. E aí ela parou de matar as pessoas, porque ela caiu bêbada e morreu. Olha aí. Praticamente morreu bêbada. Que reviravolta, a droga salvou. Salvou. A droga salvou. Mas não usem drogas, crianças. É muito louco. Não usem. São lendas, não usem drogas. Mas fora isso, que poxa, coitado, né? Ela tava tudo bem, a vida dela tava muito bem. Inclusive, ela é uma deusa relacionada à vaca, porque a vaca tem uma questão sagrada também, não é só na Índia, né? De modo geral, a cultura hindu, ela tem uma relação com a vaca, mas o Egito também tem. E ela sempre foi representada por uma vaca, em alguns casos com uma leoa, por isso que eu acho que tem esse link, a leoa da destruição, acho que foi relacionada a Sekhmet com ela também, não sei se tem essa mistura, sei lá. Nossa, por um momento eu jurei que tu ia conseguir fazer um link de vaca com leoa, eu tava muito empolgado. Uma vaca com leoa. Como é que tu ia fazer? Mas ela sempre foi reconhecida como essa questão da sensualidade. Sim, e principalmente da atração entre as pessoas. Vacas são sensuais. Não! E aí eu queria fazer um parêntese aqui e apresentar um ritual que eu aprendi da deusa Hathor para atrair pessoas. Ó, eu não vou fazer isso aí. Eu vou sair de perto, vou sair daqui. Eu não vou fazer isso aí. É muito bom, eu já fiz. E funcionou. Vamos ver se agora dá certo, hein? Funcionou, olha só. Lá. Funcionou porque envolve banho. Banho é uma das coisas mais interessantes que tem pra gente. Isso é importante. Se você toma um banho, as chances de você atrair alguém são maiores mesmo. Começou Seja qual for. Inclusive, se você não tomar banho, as chances de você atrair alguém são bem próximas a zero, né? Inclusive. Exato. Já é um bom começo. Tem gente que gosta. Aí você, teleouvinte, pode anotar aí, ó. Os seus fetiches aí, bro. Aí você, teleouvinte, pode anotar aí, ó. Banho para atrair e sensualizar. Você vai precisar... Tem umas condições pra esse ritual, porque um ritual não é uma coisa qualquer, né? Tem toda uma ritualização, não é à toa que é um ritual, né? Temos um Sherlock Holmes aqui. Você vai precisar tomar um banho. Sim. Você vai precisar tomar esse banho numa sexta-feira de lua crescente e logo após o pôr do sol. Se pôs lá e aí tu toma o banho, tá? Banho. E esse banho, ele pode ser... Ah, não dá pra fazer mais hoje já. O ideal é que fosse uma banheira, tá? Mas nem todo mundo tem isso, né? Pode ser um chuveirinho. Ah, só a gente rica vai atrair. Então a pessoa atrai porque ela é rica. Eu tinha, mas vendi. Não. Pode ser um chuveirinho, tu rola também, tá? Ah, então tá bom. Só que tu vai ter que preparar separado. O chuveirinho não é só pra lavar o bumbum? Tá, um chuveirão. É pra fazer ritual também, tu não tá vendo? Ah, não, é aquele deus lá, o Chuyo, cara. Aí você vai precisar do que aí, ó? Você vai, antes de preparar do banho, você vai pegar 7 pau de canela, 7 anis estrelado. O 7 é importante, depois eu falo, hein? O que é um anis? O anis é tipo aquela coisinha de botar no chá, no chimarrão aí, quem gosta de colocar no... Ah, é
uma frutinha, né? Ervinha parece uma estrelinha. Tem um gosto parecido com a da erva doce. É muito bonitinho. É cheiroso, é aromático. É uma frutinha, né? É uma frutinha. frutinha. E ela parece um negócio lá. Ah! Aí bota também 7 cravos da Índia. Aí começa a vir o negócio, ó. Vem a colher de sopa de mel, que é bom. O mel é legal. Sopa de mel. 3 rosas vermelhas que estão inteiras, viu? A pétala miolo. Não vai despedaçar as pétalas, que essa coisa de despedaçar Petra miolo. é contemporâneo, viu? O negócio é botar inteiro. Contemporâneo. E 7 gotas de essência de sândalo ou rosas. Dá pra optar, hein? Tu pode escolher sândalo ou rosa. Ferve tudo isso, vai virar tipo um caldinho. Pega e bota na banheira ou joga pra cima na hora que estiver tomando banho. Joga pra cima assim e cai no corpinho. Com certeza tu vai atrair, né? Botando mel, vai ter um abelheiro na tua volta quando sair na rua. Não, mas tu vai limpar depois. Aí tu toma aquele banho, passa aquilo e tal, aí tu toma aquele banho, tá? O que é importante? Tá nu. O miserável é um gênio. Esse banho aí, viu? Só lembrando. Normalmente como se toma banho. Tomar banho de roupa banho é difícil. Faz sentido, ok. Exato, não é só pra brincar. E aí, galera, no outro dia... Não, pera aí. Banho pra brincar é com roupa, me explica esse banho pra brincar. Melhor não, hein, Rogerinho? Se bem que melhor não. Não, melhor não. Cada um com seus feitinhos. Banho do joguete aí. E aí você vai dormir. E no outro dia... tu vai estar abençoado pela Hathor. E dura 7 dias. Caraca. Dura 7 dias? É longa. 7 dias. Só tu não pode tomar banho. Tem que ficar 7 dias sem tomar banho. Ah, não. Então por isso que dura só 7 dias, ué. É a validade o negócio. Fica 7 dias sem tomar banho. Vai abaixando o poder, né? No primeiro dia tá full power e depois tá... Tu tem que aproveitar já o primeiro dia. Cara, mas é só pra você pegar então, porque você quer ter um relacionamento a vida inteira, vai durar 7 dias só o negócio. É só pra ir na balada, pegar e voltar. Mas pera aí, ô Raquel, tu tá querendo um conselho com o bardo pra ter uma relação de longo prazo, é isso? Errou. Tá errado, né? Sei lá, mas é que 7 dias, poxa, eu não sou tão moderno assim, gente. 7 dias. Você acha pouco 7 dias pra relacionamento? Dá pra namorar a Samara. Glória a Deus. Essa é a Samara, verdade. É, a Samara não é o cara do pânico. O quê? O cara do pânico. Que? É que a Samara era 7 dias que ela ia te matar, né? É, exatamente. É porque o cara do pânico também ligava e dizia 7 dias, não era? Todo mundo em pânico, na verdade. Ah, misturou então, né? Tá certo. Chega o Troá, queria namorar o Emílio. O Emílio... Não entendi mais nada. Mas enfim, segue o baile. Ô, cara burro. Mas é isso aí. Uma deusa que era toda amorosa virou a destruidora louca e bêbada. Ah, mas isso é normal. Você tem deus que junta coisa nada a ver com coisa nada a ver, porque tinha um sentido. A Sekhmet, que ela era uma deusa da destruição e tal, das pragas, ela também era deusa da cura. Porque pro egípcio fazia sentido esses opostos. Porque a pessoa que ela tem um conhecimento, ela pode fazer pro bem ou pro mal. Mas tinha muita coisa. Tipo, tinha deus assim que... Cara, é muito louco a mitologia egípcia. Tinha deus assim que era da guerra e da fertilidade ao mesmo tempo. Ou tipo, deus que era... Tinha uma coisa nada a ver com deus do parto, assim. Eles misturavam vários departamentos diferentes. Eu acho que faltou revisão de roteiro nessa história do Egito aí. Eu acho que faltou, cara. Faltou uma revisão de roteiro. É por isso que os gregos consertaram. E se tu parar pra olhar, se o deus da guerra também era da fertilidade, faz sentido porque tu precisa de gente pra ter guerra, né? É, não. Várias coisas, assim, né? É engraçado, assim, os deuses egípcios, eles são mais ligados, assim, a esses departamentos específicos e à paisagem egípcia. Então, por exemplo, você não tem um deus do arco-íris, você não tem um deus do terremoto, você não tem um deus do furacão, você não tem deus de fenômenos naturais. É. Por exemplo, das paisagens, você tinha o Osíris, que era relacionado às terras férteis, que era do Oriente, né, que é do Nilo, e Sete, que era relacionado ao deserto, que era o Ocidente, que o Ocidente também era o mundo dos mortos. Deserto e tempestade também, né? É, cara, mas é muito assim, né? Você tem, tipo, os deuses solares, os deuses lunares, você tem o deus da terra. O Osíris, ele era o deus da colheita, digamos assim, né? O deus das terras férteis e tal, que era aquele negócio ali próximo do Nilo, né? Isso que é massa, é um outro negócio legal da mitologia egípcia, porque pelo que eu entendo, esses deuses, eles existiam na terra, porque eles começaram, a princípio, sendo faraós, né? Porque os faraós eram tidos como deuses, né? Representantes dos deuses. Muitos deuses moravam mesmo na terra dos vivos antes de saírem, né, do plano. Então o Osíris, ele foi um desses deuses que ele começou como um faraó, e ele foi... Eu não me lembro quem eram os pais dele, era o Geb, né? O Geba. O quê? Geba? Não, o Geb e a... Geba não, né? E a Nut. Geb e a Nut. Geba não. Geba e Nut. Ele foi designado pra ser o imperador lá da parte que tinha gente ali, do império mesmo, né? E o irmão dele, que é o Sete, foi pra ser do deserto. E daí isso gerou um clima tenso entre os brothers, né? Literalmente. O Sete ficou chateadaço e fez uma armadilha pro irmão, onde ele prendeu o Osíris num sarcófago e jogou no Nilo. E aí a Isis, que era esposa, irmã/esposa do Osíris, queria recuperar o corpo pra dar pelo menos um enterro digno pra ele. E o Sete falou, não vai recuperar. Ele foi lá, pegou o corpo,
corpo, dividiu em 14 partes diferentes e espalhou pelo deserto. Aí a Isis ficou, mais chateada ainda, né? Porque o cara, não contente que matou o irmão, que era o marido dela, que também é irmão dela, ele esquartejou, né? Que é uma coisa muito triste de se fazer. Muito triste. Não recomendamos. A Isis, junto com a irmã Neftis, que era a esposa do Seth também, porque são tudo irmãos, né? Ela pediu ajuda pra Neftis e elas foram procurar. Então, o Seth tinha enterrado os pedaços do Osíris. Ela desenterrou os pedaços e o único pedaço que ela não achou foi o do Malaquias ali, né? O Chancho. O membro, né? O membro, exatamente. A genitália, né? E daí ela usou o monstro que renasce e ressuscitou o Osíris. Isso que é engraçado, porque assim que ela ressuscitou, ele impregnou ela, pelo que fala na lenda. Ou seja, ela engravidou dele. A gravidez era de uma forma diferente, né? Porque não era pelo método humano ali, porque faltava a ferramenta. Uma gravidez, assim, com um falo artificial, né? Exato, né? Que ela fez. Aí nisso nasce o Horus, né? Então ficou aquela coisa meio... Isso. E o Osíris, como faltava um pedaço dele, ele não podia voltar para o mundo dos vivos. Então ele passou a comandar o mundo dos mortos. Então ele transicionou de um deus dos campos férteis ali, o deus da vegetação, ele passou a ser o deus do julgamento, seria um deus da justiça, né? E também o deus do submundo ali, o deus que cuidava do mundo dos mortos. Que ele é aquele que, se for ver alguns filmes que retratam um pouquinho da mitologia egípcia, ele é aquele deus que ele tem uma balança e que ele bota uma pena de uma ave e o teu coração. E aí, se teu coração for mais leve que uma pena, quando tu faz essa transição pro mundo... Esse não é o Osíris. Não é o Osíris. Isso. É o Anubis, que é o da passagem, o deus da passagem. Pra mim é o Tote, pelo que eu sei. Não. Vocês não sabem fazer programa? Calma, os três estavam na sala, gente. Mas então... Cada um fazendo um rolê. Os três estão certos. Depende do testamento. Tanto é que tá no livro dos mortos, tal. É o Anubis que é representado por arrancar o coração e botar na balança. O Anubis era quem controlava a balança era de Osíris, e quem fazia as notas, os registros, era o Tote. Aí, ó. Então os três estavam presentes. O proprietário da balança era o Osíris. Balança, tá escrito lá, tá escrito na marca, Osíris. O proprietário da companhia era o Osíris, o Anubis era funcionário, então não leva crédito. Então, mas aí tem uma coisa, isso em mitologia egípcia tem muito, né? Quem era o governante do mundo dos mortos sempre foi o Anubis. Mor. Que é o com cabeça de cachorro, né? Chacal. Que é o Chacal. Chacal. Que todos os deuses, eles são retratados com a parte de cima, são metamorfos, né? Tipo, Ra é a cabeça de um falcão, né? São os animais que tinham no Rio Nilo, né? Nas proximidades ali. Então, é jacaré, chacal... não tem nenhum cabeça de peixe. Águia, falcão... Não, tem o atum, né? Outra vez? Nem um atum. O máximo que a gente chega é na cabeça de Ra. Ra. Não é o Ra. Que, assim, eles tinham, na verdade, 4 formas de divindades. Que eram as divindades humanas. Aí seria o caso da Isis, né? Do Osíris, etc. Tinha as divindades antropomórficas, que era a mistura de partes de animais com humanos. Geralmente a parte do corpo era humano e a da cabeça do animal, que é o Ra, né, o Anubis, enfim. Tipo um minotauro. Tipo um minotauro. E você tinha os deuses que eram completamente animais mesmo, que era o caso da Apis, que era uma vaca, lá que era a personificação, lá, enfim, também tem vários outros. O gato. E você tinha, por último, as divindades que eram humanos deificados. Humanos que, como se fosse, tipo, sabe o rolê de santo do cristianismo? Que a pessoa, ela tem uma vida, ela é iminente, ela é... O Osíris era um desses, né? Ele não tinha formato de animais, né? A forma de animal. Só que, por exemplo, um caso desse, que é do humano deificado, depois da morte, também é o Imhotep. Que o Imhotep, ele era, tipo, um engenheiro, ele era, tipo, um vizir do faraó, que ele foi super eminente, super importante e tal. E aí, ele, quando ele morre, ele vira como se fosse uma divindade para os egípcios, porque ele foi tão importante, é como se fosse, tipo, um santo da igreja católica, sabe? Assim, que a pessoa era normal, só que ela teve uma vida de virtudes e tal, e foi eminente, e ela morre e vira uma divindade, assim. O tesoureiro mais importante da história. O Imhotep era tipo um chanceler do faraó, ele era um vizir, então ele era o arquiteto, ele que construiu a primeira pirâmide. Primeiro-ministro. Era tipo um primeiro-ministro, assim. Então, só que aí ele era arquiteto, engenheiro, fazia um trilhão de coisas, então ele foi tipo um dos egípcios mais, assim, eminentes. E ele foi um dos mais importantes para tornar o Amon de uma subcelebridade para uma celebridade super importante. E tem lendas que ele é filho do Ptah também, né? Então, X, assim. Mas enfim, aí voltando no Anubis lá, né? Ele era o governante supremo do submundo, do reino dos mortos. Ele que era o responsável por tudo. E depois, com essa história do Osíris e da Isis, o Osíris passa meio que a ficar nesse lugar do Anubis, e o Anubis se torna como se fosse a parte mais administrativa, assim. Ele é do mundo dos mortos, ele é importante, mas ele é como se fosse um braço direito do Osíris. A mitologia egípcia tem muitas dessas coisas, de mescla, de um ficar no lugar do outro, de um se juntar com o outro. Isso é normal. Não é só você que acha confuso, você que está ouvindo. A gente também acha confuso aqui. E esse Tote aí, que eu acho que é o que eu mais curto, hein? Tote? Tote jogou na Roma, né?
Grande Totti, hein? Ô, grande Totti. Camisa 10, eternizado. Era bom. Jogou um tempão, hein? Se aposentou, né? Sim, eternizou a camisa, eu acho. Que bom. O Totti, ele é o que mais se aproxima, eu acho, da deusa que a gente criou no episódio de mitologia. A Médidas. De mitologia grega. É, isso. O DC 174, mitologia grega. Também tava com a Raquel esse episódio aí. Pois é. Por acaso, hein? Exatamente. Ele é o deus da sabedoria, escrita, astronomia, matemática, medição do tempo e também, aí fazendo meio que talvez um contraponto com Ra, o deus da lua. Ele é meio que, tipo, considerado o advogado dos humanos. Como a Raquel falou, ele estava presente nos julgamentos da humanidade, que era aquela coisa da pena e do coração, né? Se o teu coração pesasse mais do que a pena, tu desaparecia. Ele era meio parecido com os outros que tem cabeça de animais, ele tinha uma cabeça de ave ibis. Só que eu não entendi muito bem, mas parece que também tem uma cabeça de babuíno. Tem duas versões. Eu já vi representações dele, Mas a mais famosa é a de ibis mesmo. E assim, ele é parecido com a Médidas, porque ele é o deus da arquitetura, das medidas também. Sim. Alguns até relacionam ele com a música, né? Essa coisa mais a parte matemática da música, né? Matemática, Ele era o estilista, fazia as roupas ali. É que assim, cara, o Totti, ele tem bastante coisa legal, que ele ficou personificado como conhecimento, né? Em todos os sentidos, da escrita. Ele era até o patrono dos escribas, né? Tal. E aí eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito. Ele é meu deus favorito. Falam que ele é consorte da deusa Maat, que é uma deusa muito importante, que depois a gente vai falar dela. Principalmente muito importante pros egípcios, pra ordenação dos egípcios mesmo. Só que aí tem uma outra versão que ele tem como consorte uma deusa chamada Sechat, que é uma deusa que eu gosto muito, que ela é uma deusa também do conhecimento, enfim. Parece linguagem de programação. É verdade. Né? Sechat. Só que daí a divisão ficou meio que assim, o Totti seria o deus do conhecimento oculto, né, do conhecimento também muito atrelado à magia, né, enfim. E a Sechat seria a deusa do conhecimento visível, do conhecimento racional. O símbolo dela é ela escrevendo com roupa de leopardo. Ela virou depois a patrona dos escribas, então ela tem essa coisa da arquitetura, da astronomia, tudo que é conhecimento visível, racional. Ela ficou a deusa e o Totti ficou o deus do conhecimento oculto. E ela era a deusa da conversa também, né? É chat, né? Com essa divisão do deus Totti como um deus conhecimento mais pro oculto, surgiu o chamado hermetismo, que é um conceito de ocultismo que até hoje você tem muitas pessoas que fazem parte, né, desse culto, porque tipo, o Totti, como ele tem essa coisa do conhecimento oculto, ele foi muito atrelado com os gregos a Hermes, o deus Hermes. Mensageiro. Isso a gente vai ver muito. Os gregos, eles foram muito importantes pro Egito, porque os gregos, além de terem sido uma das primeiras civilizações a morarem, a viverem no Egito, eles também foram um dos primeiros a estudarem de fato o Egito. A gente sabe muita coisa do Egito dos gregos, né? Exato. E era muito comum eles pegaram deuses deles e atrelarem a deuses egípcios. Então Totti, como um dos vários, foi um deus que foi assimilado ao panteão egípcio também. Ele foi associado a Hermes. E como ele era um deus do conhecimento, ele era um deus mensageiro desse conhecimento, dessa difusão da civilização para outros povos. Então nisso ele tem em comum com Hermes, que o Hermes era o deus mensageiro, né? Então como se fosse um deus mensageiro da civilização também fora, né? Então por isso que se chama hermetismo. O hermetismo ele nasceu no Egito, como um conhecimento oculto, né? E vem do hermético, que é algo fechado. Aí, exato. Tupperware, né? Tupperware. Hermeticamente fechado. Tupperware. Vou falar um pouco também da deusa Maat, como eu falei, que eu citei ela, não tem como não citar nesse episódio. Mas o gaúcho gosta. Maat, ela era a deusa da justiça, era a deusa da ordem, da verdade, mas ela não só era a deusa desses conceitos, mas como ela era a personificação itself desses conceitos. English, motherfucker, do you speak it? Para os egípcios era muito importante a ordem, não só a ordem social, né, de conduta. Falava inglês ela. Mas como também a ordem cósmica. Os egípcios tinham que seguir uma ordem cósmica, que era uma ordem de conduta como se fosse os 10 mandamentos. Só que assim, as pessoas reclamam dos 10 mandamentos, que são 10, a Maat tinha 42 leis para serem seguidas. Porra! Caraca. Então era uma coisa assim, cara, tinha que ser muito foda pra ir pro paraíso egípcio lá, né? E quem é que escreveu essa constituição aí? Então, é dela. Ela personifica essas leis. São 42 leis. E não só os homens tinham que seguir, mas como os deuses tinham que seguir essa ordem cósmica. Olha aí. Então, a grande maioria dos deuses, eles seguem essa ordem cósmica, tendo algumas exceções que a gente vai ver. Então, por exemplo, você tem o deus, sei lá, você tem o Apophis, que é aquela serpente, que era da destruição, do caos. Você tem o próprio deus Set, que é um deus que ele é caótico, né? É que ele é mais complexo, assim, o deus Set.
Sete, né? Que ele é do mal, né? Mas todos os deuses tinham que seguir essa ordem, assim, né? Deus do Bron, hein? Os faraós tinham que seguir essa ordem e tinha a responsabilidade de fazer com que ela fosse seguida. E eles mesmos tinham que seguir, assim. Não era que o faraó era, tipo, monarca lá, que tá lá na corrupção, lá, beleza, eu sou monarca aqui, né, caguei. Tipo, não, ele também tinha uma responsabilidade, tanto com os deuses quanto com o povo. E a Maat, ela é uma representação que ela é muito fácil de você encontrar, porque ela é a dona da pena, né, que é pesada, né, junto lá com o coração do morto. Então ela sempre aparece com uma pena na cabeça. E ela tem asas, né, então é uma representação que ela é muito famosa no Egito, né, por ser essa ordem cósmica. E ela fundou aquele museu lá em Portugal, é? Qual museu em Portugal? Conhece o museu, o MAT? Não. Ah, a Raquel teve que conhecer o Museu de Arte. Ah, eu não conheço. Tem um MAT, que é o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Se escreve MAT. Ah, pode ser, né? A sigla combina com ela mesmo. É mesmo não. E ela também foi muito importante pros Incas, né? Por quê? Por quê? Eles até fizeram em homenagem a ela, o Machu Picchu. Eu não estou suportando mais. Ah! Ô Tiamat, tu não é essa deusa aí disfarçada de tia, né? Não, Tiamat. As piadas de tio. Nossa, você podia ter um avatar egípcio que se chama Tiamat, assim, separado. Verdade. É a Tiamat. Não, mas não sou eu. Ainda bem. Mas Raquel, o pessoal, tá muito engraçado isso, tá? E eu quero trazer uma seriedade aqui pro podcast agora. Eu não achei. Não achei também. Eu achei, bro. Tá, fala sério agora, bro. Então, fala sério. Fala sério. Eu vou trazer, não é uma divindade, mas sim 7. Eu estou no limite, Brasil. Não é pra rir, eu falei que é coisa séria. Séria por quê? Desculpa. Desculpe. Porque o 7, ele é uma divindade que representa o quê? O caos, a guerra, a desordem. É o governador do Walking Dead, é o Munra do Thundercat, é o seu Madroga, primo do seu Madruga. Ai, que horror. E foi ele o assassinato de Osíris. Osíris. Não é à toa que é a melhor... Osíris. Não é com 2 S. Melhor clã de vampiro à máscara, cultua ele. Exatamente. O cara não faz a mínima ideia do que eu falei. Exatamente, sobrou sem sabe. Não sei, eu faço nem. Eu tô quieta porque eu jogo de Ventru. Pode continuar. Somos inimigos, então. Ah, eu tô cagando, eu tô tomando meu vinho aqui. Eu até tinha falado, né, que ele era o deus da tempestade, do caos e tudo mais. Só que talvez se a gente pensar hoje em dia, olhando a tempestade, assim, parece algo mais, não romântico, assim, mas que faz pensar. Só que daí tu imagina na época, né, que era uma tempestade pros egípcios lá, era uma coisa terrível, né? Ah, tempestade de areia é horrível, hein? Destruir a plantação e tal, não que hoje em dia não faça isso, né? Tempestade de areia é horrível, já vi vídeo no TikTok. Uau! Os egípcios, eles têm algo que é muito característico deles também. Principalmente as religiões judaico-cristãs, elas são muito maniqueístas, né? Você tem o bem e o mal, assim, absoluto, né? Aham. Os egípcios não. Os egípcios, eles veem a vida de forma mais cíclica, como se fosse tudo parte de um equilíbrio. Tudo cinzento. Esses deuses que promovem essas coisas, tipo o Sete, né? A serpente, tudo, eles fazem parte de algo que é necessário, eles precisam existir. Então isso que eu acho muito interessante na cultura egípcia, né? Eles têm isso, por exemplo, com a morte também muito forte, né? Tudo é um ciclo, é algo imutável, tudo faz parte da natureza. Então você precisa da luz, só que você precisa da escuridão. Você precisa da vida, mas você precisa da morte. Eles dizem isso justamente sobre o equilíbrio cósmico. Exatamente, que é a Maat, né? É por isso que eu falei que a gente sempre vai cair nesse ponto da Maat, né? Que é a ordem cósmica, né? Sim. E mesmo esses deuses, por exemplo, o deus Sete também, que ele é o deus do caos e tal, ele no começo ele era meio que, tipo, tinha algumas coisas boas, porque ele protegeu o deus Ra, ele andava na barca com ele. Aí com o tempo ele foi ficando obscuro. É, tipo esse lado, assim, né? Então, na verdade, o Sete, ele não seria tipo deus do mal, assim, no sentido literal. Ele é um deus que ele é chamado de deus trickster, que é tipo na mitologia que é aquele deus trapaceiro. É um Loki. Desordem. Exato. É, trapaço. Sabe? Tipo Hermes. O Hermes também o é Loki é ele, né? É o Loki. O Loki, um exemplo ótimo é o Loki também, né? Na mitologia nórdica. Então, esses deuses, eles têm papéis. Eles não são, vamos destruir esses deuses, que nem, tipo, o diabo, né? Do catolicismo, coisa assim, né? Eles tudo são necessários, fazem parte, e a gente precisa conter eles quando eles, né, vêm demais. Eles criam um ecossistema, né? Tudo é necessário ali entre eles. Tudo faz parte, né? Imagina se só pessoas nascessem e ninguém nunca morresse. Exato. Se fosse 24 horas sol, dia. E toda a vida precisa de uma trapaça, uma sacanagem, né? Tudo precisa. Que delícia, cara! É o Bardo falando. Cada um fala por si. Quem não gosta de uma sacanagem? Tem um relato de uma briga entre Sete e Osíris, que o Sete lambe o olho de Osíris. Que nojo. Ih, que nojo. E o Osíris vai lá e dá um chute nos testículos de Sete. Errou. Aí é justo. Mas é com Horus, com o sobrinho. Com Horus, isso? Eu li errado. Que até o olho de Horus é um símbolo disso, né? Que ele perde o olho, daí ele usa um amuleto no lugar do olho, e esse amuleto depois ele é um símbolo, assim, de proteção. Tu não daria um chute numa pessoa se ela lambesse teu olho, bro? Ah,
com certeza. Já dei. Que delícia. Olha, já deu. Uma lambida no olho de alguém? E chutou a pessoa depois ou não? Não, eu dei um chute. Ah, tá. Tinha entendido errado. Eu também. E tu sabe porque lá no Egito eles não filmavam nada em lugar nenhum? Porque eles são muito burocráticos. Mas por quê? Tu largou do nada isso. Por que eles não filmavam nada em lugar nenhum? Não, no nada não. É porque eles não gostavam de Sete. Ah, meu Deus. Meu Deus, não. É minha Isis. Mas essa história da lenda, né, do Horus, ela é bem famosa e ela foi, assim, divulgada também em outras mitologias e em outras histórias e tal. Porque o Horus era o deus de Osíris e Ísis que vai vingar o pai. Então é aquela história clichê básica, né, de lendas, assim, né? Tipo, até dos heróis gregos ao Rei Leão, cara, a gente vai ter esse de referência, né? O Jaime Lannister, ele era o Horus, então. Tenho certeza. Porque o Seth mata o pai dele, que é o Osíris, no caso. Então. Mas o filme é ruim ainda, não assisto. A gente vai tentar dar referências melhores depois de coisas do Egito. Fiquem tranquilos. Exato. Essa história também, ela é bem legal, do Horus com o tio dele, né? Enfim, daí no final ele consegue derrotar o tio dele, ele vira, assim, a encarnação do faraó na Terra, né? Os faraós eram Horus na vida e se tornavam Osíris na morte, né? E é Game of Thrones, né? Os irmãos que não estão se beijando estão se matando, isso aí. E o negócio, puxando aí a mumificação aí, que é muito interessante, ô Raquel. Essa coisa da técnica de se manter o corpo para uma questão pós-morte. Sim. Manter aquelas, né? Mantenha só o corinho ali. O Egito, ele tem uma característica também muito forte, além dessa que a gente já falou, que a magia e o conhecimento prático se mesclavam. A magia dos egípcios se chamava Reka. É meio que conhecimentos, assim, até de medicina, de astronomia, enfim, várias coisas se mesclavam. E a medicina egípcia, ela era uma coisa muito famosa, assim, ela era muito bem vista. A medicina, assim, ela era muito notável exatamente pela prática da mumificação, que a mumificação, ela dava muitos conhecimentos para as pessoas do corpo humano, enfim, tinha toda uma parte física mesmo que era interessante, né, do processo, quanto a parte da divindade mesmo, né, era um processo que era auxiliado por divindades funerárias, então era algo intimamente ligado aos deuses, né, a mitologia também, e assim, para os egípcios, a vida após a morte, ela dependia da preservação do corpo, por meio dessa prática, e na mumificação, eles colocavam imagens, esculturas, meio que para retratar o morto. Até, inclusive, na tumba do morto, tinha uma imagem semelhante a ele, que era pro espírito, ou alma, ou K, dele reconhecer o corpo. Era um processo que era bem delicado. Se eu não me engano, acho que era 70 dias, mais ou menos, que demorava. Nossa, tinha que tirar o cérebro do corpo pelo nariz, né? Era meio assim, porque primeiro, assim, eles deixavam a boca do morto aberta pra receber a visita do K. O K é tipo uma alma, vai, no sentido mais genérico, assim, que a gente conhece. E hoje em dia é um carro. O quê? É, um carro. Hoje em dia, hoje já nem existe. Hoje em dia, há 30 anos atrás, era um carro. 20 anos atrás. Tudo se transforma. A deusa Mate lá era uma deusa forte, hoje em dia é um chá, né? É um chá. E tu sabe por que as múmias eram ali feitas, né? Porque a pessoa era mumificada com os braços cruzados. As mãos nos ombros. Por quê? Não sei, eu queria saber. Ah, não. Não, tô brincando. Não, essa daí. Quando eles faleciam, né, eles tinham que ficar assim, justamente pra poder ir pro outro plano. E até chegar no outro plano, tu chegava de quê? De toboágua. Daí por isso tu ficava com as mãozinhas assim. Eu achei que era a saída de emergência de avião. É, tipo... Parece verídico. Aerodinâmico, né? Você já fica no tobogã já. Me falaram isso aí. Caraca, é verdade, faz sentido. Não! Eles colocavam moedas nos olhos, não tem um lance desse? Não lembro se é na mitologia egípcia. Não, no Egito não, tem isso na Grécia. Só que, na verdade, na Grécia não era bem nos olhos, era... Nem tinha moeda no Egito, eu acho. Tinha o ouro, né? Porque como é que tu vai pegar o ônibus sem troco, né? Depois de ir embora. Mas, enfim, aí, da mumificação, né? Tipo, aí eles colocavam ofertas de alimentos, né? De objetos da pessoa, enfim, até, sei lá, toalete, assim, eles colocavam várias coisas da pessoa. Que loucura. O que tu ia permitir colocar no teu corpo, Tiamat? No meu corpo? Tirar tudo do teu corpo e botar o que dentro quando tu morresse? Que nojo. Nossa, não sei. Salgadinho. Foi fandango, assim. Eu acho que tinha que ser palha. Não. Me empalhar pra eu ficar numa posição bem heróica, assim, e ser tipo uma estátua dentro da minha própria pirâmide. Tu ia só ter palha no outro plano. Sem graça. Tem que usar essa coisa. Isso é uma palha assada. E tu, Raquel? Ia ser forrada de livros. Ai, que massa. Ia virar uma estante. Legal. Ia virar uma estante viva, assim, sabe? E o bom é que tu já ia chegar lá do outro lado sabendo qual é o teu papel. Na verdade ia ser vários pergaminhos, né? Daí ia ter assim, tipo, um bilhete assim, ladrão de corpo, abra isso. Aí vai ter multilivro, a pessoa vai ficar mó triste, né? Porque, tipo, nossa, grandes ouros, esse bagulho da hora é multilivro. Aí tem livro de filosofia, livro de literatura russa, sabe? A pessoa vai ficar mó triste. Mas ela ia aprender a ler. Daí, nesse processo, era bizarro mesmo, assim, porque as vísceras e os órgãos internos, eles eram removidos, eles eram colocado em urnas, né? Nos chamados vasos canópticos, que eram os vasos que eles guardavam os órgãos. E fazia salsicha depois. Fizesse tipo essa salsicha.
salsicha, ela colocava cachorro quente. Mortandela. Com purê. Ou não sei, é polêmico, né? Purê. Eu sou de São Paulo, então põe purê. Nossa, purê no cachorro quente. Não, daí não. Hashtag purê no cachorro quente. E o cérebro, ele era retirado pelo nariz. E tinha um detalhe também. O cérebro, ele era sempre descartado. Por quê? Para os egípcios, o cérebro, ele não tinha uma função específica. Na verdade, para os egípcios, o órgão mais importante era o coração. Pô, e a glândula pineal? Ah, mas eles não tinham esse conhecimento. Para eles, o órgão mais importante era o coração. Que era o coração, era a alma. Tanto que era o coração que era pesado no dia do julgamento. Ah, mas o coração é da que a pessoa fez na vida. Aí depois assim, o corpo era purificado, lavado. Caraca! Tacava os perfumes, embalsamado. Agora explodiu minha mente. Uma pessoa que vai pro céu, que ela é muito boa, dizem que ela tem o coração grande. O que não faz sentido, porque o coração grande ia ficar pesado, né? Doença de Chagas. Então tem que fazer o mal aí pra ir pro céu. Mas tamanho não quer dizer, né? Peso. É verdade. Pois é. Mas às vezes quer. O que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Ao ar livre ou em quadra? I have you now. Em queda livre ou no tobogã. Aí também tem outro negócio também interessante, que é dos animais, né? Também muito mumificados junto com os donos, né? É, os gatinhos. E os escravos também, né? Quando também, morria um faraó, tu tava ferrado. Os escravos estavam ferrados porque iam ser enterrados junto com o faraó. As posses. Eles eram enterrados vivos, Raquel, ou não? Não, geralmente esse processo da mumificação era feito mais com os faraós ou com a alta elite. Aí depois, com o tempo, com galera, com o povão, começou a ter também. Só que essa parte, assim, de ter as posses, os animais, os escravos, eram pra galera high-tech, assim, né? Tipo, os faraós e tal. Os animais, eles podiam ser tanto os pets, ou eles podiam ser algum animal sagrado, com algum significado, ou podia ser algum alimento ou alguma oferenda específica. Agora, assim, por exemplo, se o faraó morresse, tivesse alguém que era muito próximo dele, que era como se fosse uma posse, entre 20 aspas, vai, assim, que era alguém, enfim, que tivesse essa importância, ele poderia ser mumificado junto, mas não tem tanto relato, assim, de gente, sabe, assim, mumificada juntos. Era mais de objetos que iam junto com o corpo e com bichos, né? Muito bom. E pra encerrar esse episódio, que assim como os outros episódios de mitologia, a gente só deu uma pincelada, tem muita coisa pra ser falado, muita coisa. A imensidão do deserto de conhecimento. Que isso? Muita coisa quente também, né? Quente. No deserto. Quanto mais a gente sabe que não sabe. Exatamente. É só o topo da pirâmide. Quando você amplia o seu conhecimento, você amplia a sua ignorância muito mais. Só sei que nada sei, eu diria. É. Não estamos filosóficos. Não, Facebook. Pitágoras. Atum. Mas agora vamos... Como diria atum. Cacho. E lá vamos nós. Como fizemos nos nossos outros episódios de mitologia, agora vem o desafio de encerramento aí. Ah, a melhor coisa. O desafio é o seguinte, é inédito, que a gente vai fazer a mesma coisa que os outros, tá? Outra vez? Não, mas é sempre diferente. Ah, como a gente é previsível, é sempre a mesma coisa. É igual, mas sempre diferente. Agora a gente vai ter que criar um deus egípcio. Ah, daí muda um pouco. É mais difícil. É mais difícil, né? A gente vai ter que dizer a origem dele, como é que é a personalidade, o nome, CPF. E eu acho que é importante ter pelo menos uma historinha da vida dele. E a aparência dele, né? Que ele tem que ser a cara de algum animal. Sim. Exato. Cara do Tiamat. Não tinha Draconato no Nilo. Ah. Então não adianta. Então a cara do Thor. Também não tinha idiota. Filho da... Eu acho que tinha muitos idiotas, talvez. Ah, então pode ser o Troy. Eu acho que podia ser um burro. Tinha burro no Nilo? Não. No Nilo não, porque tava afogado se tivesse, né? Mais pro lado, né? Tava ali do ladinho, de repente. Não, burro sabe nadar, ô Troy. Não, o burro não sabe. Ele afunda. Será? O burro afunda. Como é que tu sabe? Ah, não posso contar. Porque o Troy já se afogou. Você afogou no rio já. Será que eu sou um burro? Tá gratuito, né? Tá muito gratuito. Eu tinha um burro que se chamava Nabunda. Não, velho. Não vem com essa. Teleouvinte, você que está aí nos acompanhando, por favor, manda um pergaminho contando pra gente se você souber se burro nada ou não. Mas vamos lá, então vai ser com a cara de um burro. É, porque a gente não tá no Egito, a gente tá aqui. Ah, não é um deus do Egito, então. Não, mas é pra pensar num deus egípcio. Não, mas é o que a gente conhece. É, divindade egípcia, mas pode ser qualquer coisa. Não, mas tinha burro, gente. Tinha burro. Que bom. Muito bem, então Deus com a cabeça de burro. Isso, com a cabeça de burro. Ele é aquele deus que se transforma, então, né? Ele pode ser um burro Ele é um completo, antropomórfico. ele pode ser meio burro ou ele pode ser uma pessoa burra. Mas ele tem corpo de burro também? Não, é só a cabeça. Não, só a cabeça. É só a cabeça, mas ele pode se transformar num burro completo, porque os deuses podiam se transformar num animal completo também. Alguns. Tá bom. Nos dois últimos, eu acho que a gente criou mulheres, né? É. A gente criou uma mulher de novo ou criamos um homem? Não, o homem agora não pode ser, eu acho. Tá. Então um homem com cabeça de burro é um deus. Isso. Beleza. Atribuído ao quê? A ignorância. Ah, mas aí é meio óbvio, né? É, não, tem que ser o contrário. Também não, né? Por que tem que ser o contrário? É, não tem que ser, tem que ser. Não, no Egito é tudo meio caótico. O cara é das roupas
roupas. Ele é o deus da moda. Ah, o deus da moda. Tá querendo dizer que quem faz moda é burro, é isso? Vai morrer. Não. Uma polêmica, hein? Polêmica. Ah, bom. Pra ser um deus egípcio, tem que ser um deus, assim, de duas coisas nada a ver. É. Então, tipo assim, é deus da moda com uma coisa nada a ver com moda. Moda e do plantio de trigo. Perfeito. Não, a do plantio já tem. Já tem, né? É, já tem do plantio, tem o Osíris. Tem que ser uma parada inusitada. Tem que ser o deus da moda e de empinar pipa. Cara. Tá, pode ser. Deus da Pandorga, né? Aqui no sul. Sim. Deus da Pandorga. Muito bem. Pandora. Pandorga é um nome muito engraçado. Eu gosto muito de Pandorga. Eu não gosto de Pandora. Tem uma editora chamada Pandorga que o símbolo é uma pipa. Agora eu entendi o porquê. Uma pipa. Olha só a cultura. Falem aí nas suas casas Pandorga. Você enche a boca pra falar. Eu acho muito engraçado. Caraca. Pandorga. Você enche a boca pra falar Pandorga. Pandroga. Pandorgas, não? Pandorga. Aí ele é o deus da pipa e da moda. Qual que é o nome dele? And his name is John C. Para com isso. É, um nome importante. Sérgio. Não. Super egípcio. Super egípcio. Sérgio Malandro. Malandres. Ah, não. Aí seria o Mussum, né? O nome tem que ser Iê. Era o nome que a gente queria, não O é? Iê. Pode ser, ser o então. Iê. Iê é nome de burro, né? Burrinho Iê. Nossa. É. E é, tipo, Iê. Iê. Com Y. Mas que Iê também não é egípcio. Pode ser Ief. Ief. Com TH no final. IEF. IEF. Iê. Tá, Pode IEF. ser. O IEF, IEF. burro empinador de pipa, mas muito bem vestido. Ok. Não, ele não vai empinar as pipas, ele vai ser o mestre disso. Boa sorte na arte dessa capa. Bota no Maiá, né? É verdade. Burro com cabeça de Pandorga. Vai ser a primeira vez na história que a Iá vai xingar o... Tu tá de sacanagem comigo. E como eu quero franjinha, cabelinho egípcio, tá? Franjinha. Tem que fazer um desenho de lado, hein? De ladinho. Com 2 pés esquerdos também, que nem os egípcios. 2 pés esquerdos, de ladinho, errado, andando, marchando ali. E de franja? Uma mãozinha pra cima e outra pra baixo. Cabelinho egípcio de franja, que nem a minha. Eu quero aquela franjinha assim que nem a minha. É, a Raquel é egípcia, né? A Raquel é descendente. Eu sou... Sabia, não? Todos somos, eu acho. Não, eu talvez não, mas vocês, humanos aí, humanoides, o Aurim também talvez não. Mas... E aí, como é que é a personalidade desse deus aí, IEF? Se ele é atribuído à moda, as pessoas podem, na época, achar que ele era um deus... Ele era contra o pudor. O quê? Aliás, não, contra o pudor não. Ele queria vestir as pessoas. Caraca. Ele não queria ninguém pelado. E os faraós, uma vez por ano, eles tinham que fazer um desfile de moda apresentando as suas roupas mais requintadas como um ritual pro IEF. E se a roupa fosse ruim, ele teria desgraça 1 ano. Ele ia ter bicho de pé, essas coisas malignas. Ia atacar praga, né? Porque quem se vestisse mal ia receber praga. O Aurim tá rindo, soluçando. Essas coisas malignas. Essas coisas do mal, e bicho de pé, fria. E por que o burro? O que o animal burro tem relação com isso? É que o burro, ele não tem muito conhecimento das coisas, entendeu? Ele não tem mesmo. O que tem a ver? E aí ele pega e faz a pipa, ele empina a pipa, justamente para conseguir ter uma visão mais abrangente da sociedade e poder construir roupas para elas. Sim. Que loucura. Falando em caos, né? O Egito é tão nada a ver que ele não aguentava mais fazer roupa, não aguentava mais empinar pipa, ele virou chefe de cozinha. E ele começou a criar a receita de burrito. Nossa, o Troá distorceu toda a história pra fazer uma piada ruim, né, cara? Acabou com a carreira dele de... Não. Vamos se prender ao deus da pipa e da moda. Tô bem preso neles. Não parece. Temos que contar uma história do IEF, né? Uma história que possa trazer ele mais pra perto do mortal, né? Uma vez ele tava dentro do rio Nilo. Nadando, porque ele consegue. Ah, ele conseguia. E daí ele saiu assustado porque sentiu alguma coisa. E daí ele ficou com cor de burro quando sai da água. Caralho. Burro quando foge. É que é a versão do burro quando foge. É burro quando sai do Nilo. É. Mais uma vez, distorcendo toda a história pra fazer a piada. É maravilhoso. Não. É a história dele. E aí, foi a primeira vez que um mortal viu ele. O olho mortal não tá acostumado a ver uma divindade. Quando ela viu ele, foi uma criança que viu uma guriazinha, né? Ela viu ele e por ela não conseguir conceber, é tipo como se a gente, algumas teorias, fosse ver um alienígena ou alguém, um ser de outro fantasma, tá em, sei lá, em 4 dimensões. Tipo Cthulhu, você não consegue assimilar aquilo pra uma realidade, então você busca algo próximo. Então ela viu um burro de cores cintilantes, como se ele tivesse a todo momento mudando as cores do corpo. E ela associou que aquilo eram roupas que o burro tinha. E aí por isso que ele é o deus da moda, entendeu? Porque ele veste várias roupas que vão mudando a todo momento. E como ela não conseguia conceber o que ela viu, ele virou deus do parto também no final. Do parto? Porque Egito é assim. No Egito é assim. Gostei. Não consegui conceber, gostei. Deus do parto.
Tá, e a pipa? Temos que ter uma história sobre a pipa. Eu sei a história da pipa. O Ieyef, ele era um ávido por conhecimento, apesar da aparência dele que a gente tem hoje, que desmerece, né, o animal burro, né? Ele era um ávido por conhecimento e o cara que sabia de todo o conhecimento era o Ra. Então, em certo momento, ele fez uma pipa egípcia, e ele jogava a pipa aos ventos do deserto pra ver se ele conseguia fisgar com a pipa o barco de Ra pra ele poder subir lá e fazer perguntas sobre o universo pra Ra. O maluco é brabo. Então, ele era um curioso. O Ra seria tipo um oráculo pra ele. Exatamente. Então, a pipa, na verdade, era tipo uma âncora invertida, que ele tentava jogar pra ver se ele pegava o... Puxar, pescar o barco. Isso, pra ver se ele conseguia subir na barca de Ra. Ah, Tiamat, mas infelizmente, como é um deus egípcio, ele era bastante antigo, era velho, né? E a pipa do vovô não sobe. Tá esperando essa, tá esperando. A pipa do vovô. Ele e o Osíris, né? E foi assim que acabamos descobrindo sobre esse misterioso e fantástico povo, os egípcios. Eu realmente tinha ficado encantado com a sabedoria da Raquel. Até desconfiei que ela tivesse já morado lá. O seu nome não me era estranho. Raquel. Coincidência? Talvez não. De qualquer forma, aquele seu ensinamento me fez lembrar da vez em que desbravamos a tumba de um antigo rei das terras ermas. Um lugar que Aurim havia ouvido falar, onde resguardava uma ampulheta capaz de medir o tempo. Tá, ok, meio que isso já é uma função dela, mas ela tinha algo a mais que o Aurim queria descobrir. Após vários dias de viagem, e depois de sobrevivermos a uma tempestade de areia, encontramos o local da tumba. Um templo gigante soterrado em meio à vastidão da areia do deserto. Em seu interior, labirínticas galerias com desenhos e escritas estranhas. Como seria bom se a Raquel tivesse ali com a gente aquele dia. Adiante, um feixe de luz iluminava um amplo salão. Pilastras colossais nos arredores nos faziam sentirmos pequenos em meio a tanta grandiosidade. A tumba parecia uma grande caixa de pedra adornada com inscrições e uma espécie de escultura estranha em seu tampo. Enquanto Aurim tentava traduzir usando seu caderninho de anotações, Bron empurrou o tampo de pedra para dar uma espiadinha. Outra vez. Quando um estranho som de mecanismos abriu uma porta ao fundo. Do meio da escuridão, uma estranha criatura surgiu. Um escorpião gigante avançou com suas garras contra Tiamat, que estava próximo. Ao desviar com sua habilidade de monge, o escorpião golpeou um dos pilares, arrancando um pedaço. Que bicho mal diagramado. Percebendo que um combate estava anunciado, como meu papel de bardo do grupo, peguei a minha viola e traduzi a batalha em versos. A criatura tá com muita fome, ou ela apenas quer lutar. Já vi seu ponto fraco no abdômen, agora tentem atacar. Mas não, é simples, o Bron se aproximar. Ela atacou o meu amigo, mas Bron com a sua marreta parou.
Tiamat tocou fogo no inimigo, mas pareceu que ele até gostou. Aurim olhou pro lado e viu um brilho de dentro da tumba do rei. Achou a ampulheta, é o destino, mas o que ela faz eu não sei. Ele apontou pro bicho e ele parou. O tempo congelou pro inimigo e o grupo percebeu e aproveitou o golpe da marreta do amigo. Pegou na sua barriga, ele tombou. E mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!